Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa, crase. Meu aluno, deixe-me explicar um detalhe. Se você está preocupado com crase, acabou. Crase, é lógico, é um momento denso, normalmente gera muita dificuldade, mas a dificuldade não é para fazer as questões de prova, normalmente é para redigir. Então, tente entender. Existem situações em que a crase ela trabalha com especificidades como a estilística, semanticamente diferente. Por exemplo, quando eu falo recebi o ladrão a bala e eu recebi a bala no braço, muda tudo. E esse tipo, de exemplo, esse tipo de situação ligada à crase, essa situação ela não é cobrada muito em prova. Então você não vai ficar preocupado. O que cai em prova é aquele pão, pão, queijo, queijo. É o básico. E isso você tem de entender. É lógico que existem algumas questões mais bem elaboradas, difíceis, pelas quais você vai passar no futuro. Tá legal? Então vamos lá. Crase sem crise. Crase é a junção da preposição a. Então, para eu ter crase, necessariamente vai ter de ter a preposição a. Anote isso para mim, por favor. Tem de ter a preposição a, porque se não houver preposição a, não existe a possibilidade de junção de dois as. A preposição sempre vai estar presente. Aí, ouça o que eu vou lhe dizer. E o segundo a, agora olhe para cá, porque senão daqui a pouco você está falando besteira, falando que ouviu o Alexandre dizendo isso. Eu não disse. E o segundo a, normalmente, em tese, grosso modo, em princípio, é o artigo. É o artigo feminino definido a, ou plural as. Normalmente, não necessariamente. Repare. Por exemplo, aqui no... Já começou, hein? Aqui neste primeiro exemplo, número 1. Repare só. Ele se referiu à aluna. Por que a gente aqui marcou este A com um acento chamado grave? Entenda que acento grave é esse que cai para a esquerda. O agudo é o que cai para a direita. E o circunflexo é aquele chapeuzinho do vovô. Esse acento grave aqui marca a presença do fenômeno crase. Tá? Então, por que aqui houve crase? Repare. Primeiro passo, para eu ter crase, eu preciso que haja um termo. Quando eu falo termo, pode ser verbo ou nome, tá legal? Por exemplo, quem se refere a. Aí aqui é o verbo referir-se. E quem faz referência a. Aí referência ao nome. Então, tanto verbos quanto nomes podem reger, podem pedir a preposição a. Neste caso, quem pede a preposição a é o verbo referir-se. Quem se refere a. Então, o verbo referir-se é o tal verbo transitivo indireto. Michuruca. Então, aqui, neste a, já está vendo, existe a preposição. E o segundo a, neste caso, vai ser o artigo do substantivo feminino aluna. Então, um detalhe aqui você tem de se prender, que a crase, ela está diretamente ligada aos substantivos femininos. Por quê? Porque qual seria o artigo de um substantivo masculino? Não é o a, é o o. Então, a, quando se junta com o, dá ao. Não vai dar crase. Não vai dar sobreposição de as. Não vai dar junção de as. Não vou marcar com acento grave. Esse mole você não pode dar, não. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Segura que é badejo. Então, veja. Primeira situação de crase. Junção da preposição a mais o artigo a. Essa é a primeira. Segunda possibilidade de crase, com os pronomes demonstrativos, vou colocar aqui em cima, tá? Aquilo, aquilo. Espera aí que eu vou apertar
ela tá magrinha, grita pra caramba, só. Eu vou engordar a criança, ó. Vou apertar aqui, ela vai ficar gordinha. Ó como é que vai parar de, de gritar, ó. Tá vendo? A gordinha não grita, não. Aquilo, aquela e aquele. Vou botar o aquele. Não, aquele aqui embaixo. Senão a câmera não pega. Então, ó, aquele. Veja. Os plurais também, tá? Então, repare. Quando houver um termo, um verbo, um nome que exija a preposição a, mais uma vez, é o verbo referir-se. Quem se refere a. É o verbo transitivo indireto. Se ele pede a preposição a, entenda, e aqui está o pronome demonstrativo aquela, com um a que é inerente a estes pronomes. Meu aluno, não tem jeito. Então, eu vou acabar pegando a preposição exigida pelo verbo referir-se e juntando com este a de aquela. A junção da preposição mais o a de aquela também vai dar crase. Marcada a crase com acento grave, esse caidinho para a esquerda. É a segunda possibilidade de crase. A terceira é com pronome relativo. Ih, Alexandre, tem uma dificuldade danada com esse pronome relativo. Fique tranquilo. Você vai ver tanto pronome relativo que daqui a pouco está enjoado. Mas agora o tio não vai ficar preso a ele. Por quê? Porque se eu me prender a pronome relativo, você não entende nem isto nem aquilo. Aí pronto, vira um samba sem dono. Primeiro entenda a crase, depois entenda pronome relativo. Então acompanhe comigo. Aqui não fique preocupado. Existem duas orações. A primeira oração é a aluna, ela saiu. Alexandre, eu não iria ver isso. Fica tranquilo, calma. Você está no começo. E aqui no meio dessa primeira oração, existe uma outra. É esta aqui, ó, a qual me referia. Repare um detalhe. Quem se refere, como você já viu, se refere a. O verbo referir-se, por ser transitivo indireto, ele pede a preposição a. Esta preposição a está aqui, ó, antes do pronome relativo, que no caso aqui é a qual. Substituindo a aluna, tudo isso você vai ver com calma. O que você tem de entender é o seguinte, que aqui eu tenho a junção da preposição a, exigida pelo verbo referir-se, mais o artigo a, que acompanha o pronome relativo qual. Essa junção de a mais a vai dar o acento grave, indicador do fenômeno crase. Alexandre, deixe-me perguntar o seguinte, pode falar. A gente vai ver isso com calma? Sim, meu aluno, pode ficar tranquilo. Você vai ver pronome relativo e crase várias vezes durante todo o curso de língua portuguesa com o professor Alexandre Soares. Então não vai ficar desesperado aí, desesperada. Ai, meu Deus, calma. Isso aqui é só uma apresentação daquilo que vai ser apresentado para você. Ok? Então tá. Então vem comigo. Agora eu vou dar aquela viradinha, né? Daquele jeito. Para você entender o seguinte. Importante. Olha só, vou sair do enquadramento, já voltei. Peguei a minha aguinha. Só beber um golinho, é filho de Deus, né? Um detalhe importante. Quando você pegar uma questão envolvendo crase, quando você estiver escrevendo, o macete para eu ver se um A vai trazer consigo o acento grave ou não, é o seguinte. É só pegar o substantivo feminino que vem depois do A, que está gerando a dificuldade, e substituir este substantivo feminino por um substantivo masculino. Alexandre, mas para que eu vou fazer isso? Acredite. Porque se você pegar o substantivo feminino e substituir pelo masculino, e antes do masculino der a junção, olha o tamanho que eu vou colocar aqui, ó, a junção ao, antes do feminino haverá o A com acento grave, indicador de crase. Não acredito. Por favor, acredite. É só fazer isso. Então, repare aqui, ó.
João deu um presente à esposa. Vou fazer uma análise sintática com você. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, o verbo dar é aquele tal verbo transitivo direto e indireto. Repare, um presente é o objeto direto e a esposa é o objeto indireto, a quem se deu o tal presente. Então, veja que neste a com acento grave existem dois. A preposição, exigida pelo verbo dar, quem dá alguma coisa a alguém, mais o artigo a, feminino definido a, antes do substantivo feminino esposa. Mas não precisaria fazer tudo isso. Era só pegar a esposa e colocar o masculino correspondente. Se na substituição do feminino pelo masculino, eu repito, der ao no a, antes do feminino você coloca o acento grave, indicador de crase. Alexandre, estou ouvindo você, pode falar. E se não der ao? Aí, meu aluno, se não der ao, você não coloca acento grave. Por exemplo, João encontrou a saída. Eu estou na dúvida, boto ou não boto? Ficou na dúvida. Tira a saída, que é substantivo feminino, e coloca um masculino qualquer. Eu coloquei portão. Se antes do portão, repare, não apareceu ao, antes do feminino saída, não há acento grave, indicador de crase. Simples assim. Por que aqui não há o acento indicador de crase? Porque o verbo encontrar, diferente do verbo dar, é transitivo direto só. Quem encontra, encontra algo, encontra alguém. Ele não pede preposição. Se ele não pede preposição, não há junção. Se não há junção, não há crase. Se não há crase, não há acento grave. Acabou. Reparou? Alexandre, então, não é difícil não, né? Não, é só treinar. É porque adoram enfeitar o pavão. Aí ele fica misterioso e você acaba não entendendo a tal língua portuguesa. Mas contigo, não. Vem, vem. Agora eu vou inverter o lado. Inverti o ladinho, acompanhe. Outro exemplo. João se referiu a esta aluna. Estou na dúvida. Coloco ou não coloco acento grave? Está na dúvida? Substitui por masculino. Mas o caboclo, preste atenção. O piá, como diria um amigo meu aí, o piá não vai dar mole, né? Na hora que você substituir o feminino pelo masculino, tem de substituir direitinho, substituir tudo. Repare, quando você pegar aqui, ó, e tirar esta aluna e substituir por aluno, você tem de manter o pronome. Porque se você não mantiver o pronome, vai gerar um outro contexto, vai gerar rolo. Aí daqui a pouco você está triste que o macete aqui não coube. Cabe sempre. Então veja, veja. Repare só. Quando você aqui tirou esta aluna e colocou este aluno, veja que o ao não apareceu. Se o ao não apareceu com o masculino, eu vou repetir, já está ficando enfadonho, mas eu vou repetir. Repare, se com o masculino não apareceu ao, com o feminino não há acento grave e indicador de crase. Pelo amor de Deus, memorize isso. Então, repare que aqui é só uma preposição. É só uma preposição exigida pelo verbo referir-se, que é transitivo indireto. Quem se refere a. O artigo, no caso aqui, não está presente, porque o tal determinante, que é o mesmo papel do artigo, aqui está sendo representado pelo pronome demonstrativo esta, no feminino, e este, no masculino. Tá legal? Então, você poderia fazer um macetinho assim, ó. Aqui, ó, ao com o masculino, preste atenção, crase com o feminino. A com o masculino, ausência de crase com o feminino. O com o masculino, ausência de crase com o feminino. Vai cair em um dos três. Ao com a sem, o sem. O sem,
a 100 ao com. 10. Ah, Alexandre, 10 que você está fazendo aí. Não, é uma questão de treino. Pode confiar, tá? Então tá. Aí, vamos embora. Deixa eu ver o tempinho aqui, ó. Nosso tempo é importante. Aqui é tudo no time. Olhe para o seu amigo. Aí, casos especiais. Na verdade, não são casos especiais. São casos com os quais você tem de ter contato e decorar, meu filho. Tem jeito, é treino. Neste caso, com as locuções femininas adverbiais, prepositivas, adjetivas, conjuntivas, com todas essas locuções, o acento grave, quando femininas, tá? O acento grave indicador de crase, ele é obrigatório. Alexandre, dê-me exemplos de locuções femininas. À noite, ela chegou à noite. O contrato foi assinado às escuras. Um outro exemplo, ele estava à procura de uma nova opção. A procura deu uma locução prepositiva. Às escuras é uma locução adverbial feminina. Então, em todas essas tais locuções femininas, por que a gente fala que a locução é feminina? Porque o substantivo que vai estar dentro dessa locução é um termo feminino. Por exemplo, aqui, ó. Repare, entrei à esquerda do prédio. Repare só. Por que esse A antes de esquerda traz consigo o acento grave indicador de crase? Por se tratar à esquerda do prédio, aqui, ó, uma locução chamada feminina. Uma locução adverbial feminina. Um detalhe, aqui você deve se prender ao seguinte. Você se ficou inseguro, você tem de pensar no macete do ao. Veja que no momento em que eu tiro esquerda e coloco lado, esquerda é um nome feminino. Você não fala o esquerda, você fala a esquerda. Agora, quando eu tiro esquerda e coloco lado, nome masculino, veja quem apareceu aqui de novo. O ao. Se ao para o masculino, acento grave no feminino. Então, repare que se você mantiver aquele macetão que eu lhe dei, não haverá dificuldade. Ainda que no início, né, fique meio capenga. Ah, pô, Alexandre, eu não consigo, não tenho criatividade, eu não consigo achar o masculino adequado. Isso é natural, mas é o treino que vai lhe dar essa condição. Então, se eu entrei ao lado do prédio, eu entrei à esquerda com um acento grave, obrigatório, indicador de crase. Beleza? Tá legal. Continuando. Hora determinada. Quando é hora cronológica, que tempo? Quando essa hora é determinada, o acento grave também ele é obrigatório, porque é uma locução. As 2 horas é uma locução, no caso, adverbial feminina. Vou cair na mesma história. Em vez de colocar as 2 horas, eu posso colocar ao meio-dia. Ele chegou ao meio-dia. Se é ao para meio-dia, é as com acento grave para 2 horas. Vou cair no mesmo lugar comum. Mole, mole. Alexandre, mas e esse em vermelho? A hora tem de ser determinada. Quando eu falo assim, ó, ele chegou às 2 horas, essa hora está determinada. Agora, quando eu falo, ele chegará daqui a 1 hora, a que horas ele vai chegar? Estou parando para você pensar. Ele chegará daqui a 1 hora. A que horas ele vai chegar? Repare, essa hora não é 1 hora da tarde nem 1 hora da manhã. É uma hora não determinada. Como não é uma hora determinada, este A é só uma preposição. E só uma preposição não tem crase não. Legal? Tranquilo? Então tá. Hora determinada com, hora sem determinação, sem. Beleza. Nome de lugar, terra e distância. Vamos para lá. Vem comigo. Acompanhe. Vem para cá aqui, ó. Com nomes indicadores de lugar, é só voltar e dar ou voltar e dê? Não entendi. Crase para quê?
Repare, vou, por exemplo, vou a Portugal. Vou a Portugal. É o primeiro exemplo. Repare que Portugal é nome de lugar. Isso que eu estou passando para você neste momento é só para nomes locativos, nomes de lugar. Vou a Portugal. E vou à França. Vou à França. Vou ter de dar muita aula para ir, né, meu aluno? E mesmo assim, acho que não vou conseguir, não. Mas aí é outro assunto. Repare só. Primeiro detalhe que você tem de entender. Quem vai, vai a. Vai a. Então, o verbo ir, ele rege. Ele pede a preposição a. O que eu tenho de saber é se antes deste nome, Portugal e França, no caso são dois, há o artigo a. Para eu colocar o acento grave indicador de crase. Repare, no primeiro exemplo, quando você teve a dificuldade, você faz o seguinte, vou a Portugal, não sei, você volta. Você volta da Portugal ou volta de? Então, se você volta de, crase, para quê? Percebeu? Então, toda vez que houver nome de lugar, você tem de voltar. Se você voltar de, crase para quê? Vou à França. Eu volto de França ou volto da? Se eu volto da, é crase no A. Molinho, deixe-me outra. Vou a São Paulo. Repare, eu volto da São Paulo ou volto de? Volto de. Crase para quê? Vou à Baixada Fluminense. Eu volto de Baixada Fluminense ou volto da? Volto da. É crase no A. Então, viu que não há qualquer tipo de dificuldade nisso, tá? Então, isso para nomes locativos. E para finalizar, com as palavrinhas terra, vou colocar aqui, terra e distância. São duas palavrinhas-chave que você vai ter de memorizar. Repare só, aqui o raciocínio é um cadinho diferente. Tente entender comigo. Vou colocar em azul. Vou botar só fui à casa dos meus pais. Outro exemplo. E estava chegando a casa. Cheguei a casa. Molinho. Qual é o raciocínio aqui, meu aluno? O raciocínio é o seguinte. Primeiro passo. Para começar qualquer história, tem que reger, tem que pedir a preposição a. Quem vai, vai a. Quem chega, também chega a, tá? Nada de chegar em. Chegar em, nem vem. Então, é chegar a. Aí, depois de você perceber que há o termo pedindo a preposição a, você vai ter de ver se a palavra casa, concentre agora, ela está determinada ou não. Está determinada é ter um determinante. Essa casa é de quem? No primeiro caso, é a casa dos meus pais. Se houver um determinante e se alguém está pedindo a preposição a, acento grave no a, crase a. Agora, se houver aqui alguém pedindo preposição a, ainda que haja, mas a casa não tiver o determinante, cheguei à casa, repare, essa casa não traz consigo determinante. Se não traz consigo determinante, o acento grave é proibido, porque o artigo ligado à casa só aparece quando há um determinante. Isso tem de ir para o papel, pelo amor de Deus. Agora, aqui, acompanhe comigo o último raciocínio. A mesma ideia com terra. Então, eles desceram a terra. Repare que eles estavam, os marinheiros, né? Eles estavam a bordo e desceram a terra. E a outra, fui
fui a terra dos meus pais. No caso aqui, fui a Portugal. Mesmo raciocínio, com a palavra terra, essa terra tem que estar determinada. Casa, terra e distância. Daqui a pouco é distância. Ah, eu não botei aqui terra, né? Terra também. Só mais aqui, ó. Terra e distância. Legal? Então, quem desce, desce A. No caso, terra não tem determinante na área de acento. Michuruca, são 3 palavrinhas. E fui à terra dos meus pais. Existe o determinante ligado à terra, coloque o acento grave, indicador de crase no A. Repare que quem vai A, mais o artigo, mais o artigo de terra por estar a palavra determinada, vai gerar o fenômeno crase, vai gerar o acento indicador, o acento grave, indicador do fenômeno crase. E para fechar, distância. Deixe-me ver o tempo. Rapaz, então distância. Eles ficaram à distância. Mesma coisa, a distância, ela vai ter de estar determinada para eu colocar o acento grave. E um outro exemplo muito igual. Eles ficaram à distância de deixa-me dar uma melhorada, de 200 metros. Aí eu fiz aqui uma baguncinha para a gente ganhar tempo. Então, casa, terra e distância. Tem de memorizar. Se a distância não está determinada, não existe acento grave indicador de crase. Então, ensino a distância é sem crase. E se a distância estiver determinada, pode botar o acento que é sucesso. É casa, terra e distância. Se mantiver esse raciocínio, não erra uma. Legal? Vamos aos exercícios. Primeira questão. Neste fragmento, as empresas têm enfrentado o desafio de se adequar às novas formas de se relacionar com os clientes. O acento indicativo da crase justifica-se, nesse caso, por junção da preposição a exigida. Peraí, danado. Volte. Ih, rapaz, agora onde é que a gente estava? Tá aqui, ó. Isso, botei a minha canetinha. Aqui, ó. Quem vai se adequar a. Mas o artigo de formas vai estar aqui. Marcar a junção da preposição com o artigo definido. As outras estão perdidinhas. Pode marcar, é D de dado. Número 2, acompanhe comigo. Repare, com relação aos aspectos linguísticos do texto tal, julgue o próximo item. No trecho, a análise de cenários alternativos à inclusão da sociedade na formulação das políticas, o emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório em ambas as ocorrências. Repare aqui, meu aluno, conceitos rígidos dão lugar, dão lugar a quê? Dão lugar à flexibilidade, dão lugar à análise de cenários alternativos e dão lugar à inclusão da sociedade. Repare que aqui a preposição, ela vai se juntar com os artigos de análise, de inclusão e de flexibilidade. Então, nessas 3 situações, o acento grave e indicador de crase é obrigatório, não há dúvida, não posso retirá-lo. Então, por isso, o comentário da número 2, certíssimo. Número 3, a respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto tal, julgue o seguinte item. A supressão do sinal indicativo de crase em as crianças comprometeria a correção gramatical do texto. Conteúdos televisivos considerados nocivos. Aquilo que é nocivo a. Mais o artigo as de crianças, preposição a, mais o artigo as, não há dúvida, se eu tirasse o acento, iria comprometer. Questão número 3, certíssimo. Número 4, a respeito das propriedades linguísticas do texto tal. Julgue o item subsequente, na linha 7. O emprego do sinal indicativo de crase em a sabedoria e em a prática do bem justifica-se por serem termos regidos pela forma verbal levar. E
por estarem precedidos, antecedidos por artigo feminino definido. Definido feminino. Acompanhe, questão número 4. Ó, a preocupação do filósofo era levar o quê? Era levar isto às pessoas a quê? A sabedoria e a prática do bem. Então, quem leva, leva alguém a. Então, vou tirar a sabedoria e vou colocar conhecimento. Levar as pessoas ao conhecimento e ao desenvolvimento do bem. Se deu ao com masculino, é crase com feminino, comentário perfeito, certíssimo. Número 5, com relação às ideias do texto, repare, tal, e aos aspectos linguísticos, julgue o item a seguir. A supressão do acento grave indicativo de crase no trecho que Claparede compara a que Copérnico realizou na astronomia prejudicaria a correção gramatical do texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no contexto. Acompanhe. Situado fora dela, é essa revolução, exigência fundamental do movimento da educação nova, que Claparede compara à revolução que Copérnico realizou na astronomia. Então, repare que aqui, ó, com este A com acento grave, está o nome, o substantivo revolução subentendido. Então, este A que está aqui está representando o substantivo revolução. Mais a preposição exigida pelo verbo comparar, porque quem compara, compara alguma coisa a outra. Então, repare que este A é a preposição exigida pelo verbo comparar. Mas o artigo feminino definido a, que está aqui representando revolução, vai me obrigar aqui o acento indicador de crase. A mais A é acento no A. Por isso ele disse que prejudicaria. Comentário certíssimo. Fiquei grandão, meu aluno. No próximo bloco, a gente continua a crase. Grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, professor Alexandre Soares na área de novo, continuando crase, não se esquecendo de que, cuidado com tudo que nós vimos, macete, ao para o masculino, a com acento grave no feminino, não se esqueça daquelas 3 palavrinhas, as principais não há dúvida, casa e distância, mas pega aquela terra também, casa, terra e distância, só quando determinadas que trarão consigo o acento grave. Não se esqueça dessas 3 palavrinhas. E aí depois de tudo que você já viu, você agora vai ter de se prender a um momento extremamente importante, que é este aqui, ó. Crase facultativa. Alexandre, como assim? Existem situações na língua portuguesa que você pode ou não colocar o acento grave indicador de crase. É uma facultatividade que você tem. Continuo não entendendo. Então você vai entender. Repare. Primeiro caso de crase facultativa, em que o acento grave também vai ser facultativo. É aqui, ó. Com o nome de mulher. Alexandre, não entendi nada, hein? Fácil, eu vou lhe explicar. Entenda o seguinte, antes de nomes de homens e de mulheres, o artigo é facultativo. Tanto é verdade que você pode falar Bruno saiu, ou você pode falar o Bruno saiu. Vai depender da intimidade entre Bruno e mim. Quanto maior a intimidade, mais artigo existe. Essa é a ideia. Então, quando eu falo o Bruno saiu, pelo menos no campo, né, discursivo, há uma intimidade entre Bruno e mim. Quando eu falo Bruno saiu, essa intimidade, ainda que haja, não é tão grande, tanto que eu não coloquei o artigo.
Então, dentro dessa lógica, repare, aqui eu poderia fazer assim, ó. Eu vou no lugar de Maria, eu vou colocar João. Repare, dei um presente. Preste atenção agora no pulo do gato. Dei um presente a ou ao João. Repare que eu posso falar dei um presente a João ou eu posso falar dei um presente ao João. Tanto faz. Então, se com João eu posso falar a ou ao, com a Maria eu posso deixar o a aqui, ó, somente preposição. Por que somente preposição? Simples, porque no caso aqui o verbo é um tal verbo transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa, repare só, no caso a Maria, a alguém. Então, se eu não colocar nesta situação o acento grave indicador de crase, vai haver somente a preposição. Aí eu estou nesta situação aqui do a, antes de João. E se eu colocar o acento grave indicador de crase? Repare, se eu colocar aqui, ó, o acento grave, aí, meu aluno, eu estou com a preposição mais o artigo que, como eu já lhe disse, antes de nomes de pessoas é facultativo. Então, preste atenção, meu aluno, sem firula, ó, que adoram uma firula, me aproximei para falar com você. Decore. Antes de nome de mulher, a crase é facultativa. Pronto. Agora, pelo amor de Deus, ô doido, não vai se esquecer da presença da preposição, tá? Tem de haver a preposição a. Você não pode falar assim, a Maria saiu, já que é Maria, nome de mulher, o acento grave é facultativo. Pô, não tem nada a ver. Porque a Maria saiu, cadê o termo que aqui está pedindo a preposição a para que eu fale em facultatividade do acento grave indicador de crase? Percebeu? Então, cuidado. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Legal. Então, primeiro caso de crase facultativa, antes de nome de mulheres. Beleza? Bati nesta tecla. Vou beber aquela aguinha. Acompanhe. Vem com o tio. Agora vamos para o meio aqui, ó. Outro detalhe bom. Possibilidade número 2 da crase facultativa. Com os pronomes possessivos femininos, repare, adjetivos no singular. Não entendi nada. Calma que eu vou lhe explicar. Primeiro, quais são esses pronomes? Vou colocar aqui em vermelho. Olha só. Minha, minha, tua, sua. Legal? Minha, tua, sua. Eu vou botar aqui para facilitar, senão você acaba tendo uma dificuldade. Nossa, vossa, cuidado com vossa aqui. Vossa aqui eu vou até colocar em parênteses. É pronome possessivo. Pronome possessivo. Não tem nada a ver com aquele vossa do pronome de tratamento. Como vossa excelência chegou, tem nada a ver. Então, minha, tua, sua, nossa e vossa. Eu não posso pluralizar. Repare que todos eles estão em vermelho, no singular. Qual seria o plural de minha? Minhas, tá? Então, o plural aí vai ser uma outra história. Calma. Veja, outro detalhe aqui você vai se prender. Preste atenção. Por que eu falo que ele é adjetivo? Por que ele é um pronome possessivo adjetivo? Porque ele está ao lado de um substantivo. Veja, quando eu escrevo aqui, obedeço a sua opinião,
repare aqui, ó. Ele está do lado do substantivo opinião. Então, quando você vir um pronome que esteja ao lado de um substantivo, papel adjetivo ele tem. Isso é importante. Coloque, por favor, no caderno. Pelo amor de Deus. Outro detalhe. Não posso me esquecer de que, para eu falar em crase, seja obrigatória, seja facultativa, é necessária a presença de um termo que exija a preposição a. Alexandre, na boa, já tá chato pra caramba, mas, meu aluno, eu tenho que ficar falando isso, porque senão você acaba dando mole. Então eu fico repetindo as mesmas informações, porque se der mole, aí você vai ficar chateado contigo. Neste caso aqui, entenda, é o verbo obedecer. Se você ainda não memorizou, não registrou, é a hora. Os verbos obedecer e desobedecer são sempre verbos, ó, vou colocar aqui verbos transitivos, vou colocar aqui transitivos indiretos. Então, tanto o obedecer quanto o desobedecer são verbos transitivos indiretos, ou seja, eles pedem a preposição a no complemento verbal. Então, repare que aqui, ó, veja comigo, aqui existe a preposição a exigida pelo verbo obedecer. Quem obedece, obedece a. Alexandre, e o artigo? O artigo, eu vou colocar em pretinho aqui, ó. O artigo, setinha para cá, ele é facultativo. O que significa isso, Alexandre? Significa, ó, dizer o seguinte, que antes, vou repetir, olhe para o seu amigo, dos pronomes possessivos, femininos, adjetivos no singular, antes destes pronomes, o artigo é facultativo. Se o artigo é facultativo, cabe a você colocá-lo ou não. Se você o colocar, o acento grave vai aparecer, desde que haja preposição. Se você não colocar o artigo, o acento grave não vai aparecer. Só haverá a preposição a, porque o artigo é facultativo e você não o colocou. Percebeu? Então, cuidado com esse detalhe. Repito, com os pronomes possessivos, femininos, adjetivos no singular, o acento grave, indicador de crase, é facultativo. Ok? Legal. Então, aqui eu vou colocar um acento gravezinho aqui, ó. Vou tirar uma setinha para cá e vou colocar facultativo. Tem de memorizar, ok? Então, você já passou por 2, são 3. Antes de nome de mulher e antes dos pronomes possessivos femininos adjetivos no singular, o acento grave, indicador de crase, é facultativo, desde que exista alguém regendo, pedindo a preposição a. Tomara que você esteja entendendo isso. Então vem com o papai, virou, acompanhe. Terceiro caso, além dos dois pelos quais passamos, depois da preposição até, Alexandre, só serve para até? Só para até. É só para até. O acento grave também é facultativo, só para encher o seu saco, desde que haja alguém regendo, pedindo a preposição a. Legal. Então veja que neste caso aqui, quem chega a. Eu cheguei a. E acompanhe que a preposição até está na jogada. Alexandre, mas por quê? Por que isso acontece? Pelo seguinte, meu aluno, porque quando você usa a preposição até, você pode usar só a preposição até, ou você pode usar a locução
prepositiva até a. Tanto faz. Até a significa que este a aqui, ó, é outra preposição. É uma situação em que você vai colocar duas preposições em conjunto. É lógico que isso é uma especificidade na língua portuguesa. Na língua portuguesa, quando você usa uma preposição, você não usa outra. Vou dar um exemplo. Ele está apto para ou ele está apto a. Você não vai usar a preposição para quando usar a preposição a e ao contrário também. Você entendeu o que eu disse? Legal. Então, repare um detalhe, acompanhe. Aqui, depois da preposição até, mais uma vez, vai ser uma facultatividade sua colocar esta segunda preposição, a preposição a. E se você reparou aqui, praia, deixe-me escrever, é um substantivo. Ó, é um substantivo feminino. Se se trata de substantivo feminino, este a que aqui está presente é só um artigo. É um artigo feminino. É o artigo. Aí, repare só, vai caber a você, por uma questão de preferência, colocar a preposição a em sobreposição com o artigo a de praia ou não. Depende de você. Alexandre, mas isso vai mudar o quê? Não muda absolutamente nada. Fica tudo igual. Então, por que não tiram isso da língua portuguesa? Vai entender. Tá? Então, é só para cair na prova mesmo. Pode ficar tranquilo. Então, aqui, ó, este acento grave, indicador de crase, repare, também é facultativo. Agora, vou fazer aquele vale a pena ver de novo. Como? Olhe nos olhos, olhando nos meus olhos. Ó, vou encarar você. Meu aluno, você acabou de ver comigo uma parte da matéria bem importante. Não se esqueça de que, por exemplo, você que é o candidato CESP, vai fazer prova CESP, a possibilidade de crase facultativa é enorme. Você que vai fazer uma prova, por exemplo, VUNESP, aí menos chance de aparecer, ainda que apareça. Você que vai fazer uma prova, sei lá, FCC, Fundação Carlos Chagas, é possível que apareça, ainda que não explorem tanto. Então, isso vai variar muito de acordo com cada banca. Mas importante é, crase facultativa tem de estar na ponta da língua. Legal? Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora, meu filho? Ó, adivinhe. Tô botando aqui a minha... Peraí. Tô botando aqui a minha canetinha. A gente vai trabalhar exercício desta forma. Com calma, tranquilidade, bem devagarzinho. Vamos embora. Começando. Questão número 1. Vai comigo, peguei aqui meu papel na questão número 1. Vamos juntos. Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto tal, julgue o item a seguir. O emprego do sinal indicativo de crase em a capacidade dessa ciência é facultativo. Fabão, me coloca grandão. Colocou. Meu aluno, de novo, crase facultativa está para nome de mulher, preposição até, pronome possessivo, feminino, adjetivo no singular. Volte ao exercício. Capacidade é nome de mulher? Não. Antes de capacidade, existe pronome possessivo? Minha, tua, sua, nossa e vossa? Não. Na jogada aqui, no contexto, existe preposição até? Não. Então, se não há
nenhuma marca de facultatividade da crase, essa crase não é facultativa, ela é obrigatória. Se ela é obrigatória, repare, aquilo que é quanto a, quanto ao desenvolvimento dessa ciência. Viu o que eu fiz? Se no lugar do a, aqui, antes de capacidade, eu colocar no lugar de capacidade de desenvolvimento, vai dar ao. Se é ao para o masculino, é acento obrigatório para o feminino. Percebeu? Então, se trata de obrigação e não de facultatividade, a questão número 1 tem o comentário totalmente equivocado, errado. Vamos embora. Questão número 2. No que se refere aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto tal, julgue o item que se segue. É facultativo, olhe a palavra-chave, o emprego do sinal indicativo de crase em a outra. Meu aluno, ó, jogou grandão. Cuidado, nem tudo que reluz é oiro. Não vai achar que outra é pronome possessivo, é michuruca. Outra aqui é pronome indefinido. Então, cuidado, hein? Volta lá. De modo que sua supressão não comprometeria a correção gramatical e aos sentidos originais do texto. Repare só. Tá bem aqui, ó. Acompanhe comigo. Mas não tardou que a primitiva cedesse a. Quem cede, cede a. Tente tirar esse outra e colocar no lugar outro. Ficaria o quê? Cedesse a outro ou ao outro? Cedesse ao outro. Se deu ao para o masculino, é acento grave para o feminino. E nesta situação, eu repito, não existe nome de mulher, não há preposição até e não há, repare só, pronome possessivo, feminino, adjetivo no singular. Então, se não existe nenhuma dessas 3 possibilidades de facultatividade do acento grave indicador de crase, não há dúvida de que o comentário da número 2 está errado. Vamos para a número 3. Acompanhe com o seu amigo. Com referência aos sentidos do texto precedente, as estruturas linguísticas nele empregadas, julgue o item a seguir. É obrigatório o sinal indicativo de crase empregado em as suas peregrinações, de maneira que a supressão acarretaria incorreção gramatical no texto. Veja agora, meu aluno, o pronome possessivo está no plural. Lembre-se, facultatividade, me botou grandão, olha lá, vou olhar no... Facultatividade tá para o pronome possessivo no singular, hein? Quando ele está no plural, se você vir o S, o artigo AS presente, aí não tem jeito. Haverá a junção da preposição, que alguém vai exigir, a gente vai ver aqui no caso, mais o artigo AS. Aí já não se fala mais em facultatividade, aí se fala em obrigação. Reparou? Joguei lá. Acompanhe. Quem dá, dando viço. Quem dá, dá alguma coisa a algo, a alguém. Então, aqui existe a preposição a, existe o a. Mais o artigo as, que você aqui está vendo pela presença do S. Então, se aqui se juntaram a preposição a mais o artigo as, a mais as, acento obrigatório. E ele fala em obrigação. E se ele fala em obrigação, não há dúvida não. Comentário certão. Ok? Vamos embora. Número 4. No que se refere aos aspectos linguísticos do texto tal, julgue o item seguinte. O emprego do sinal indicativo de crase em a tutela dos animais, veja, é facultativo. Ah, já ficou enjoado. Repare só. Vou repetir para você registrar direitinho. Crase facultativa
é antes de nome de mulher, depois da preposição até e com os pronomes possessivos femininos adjetivos no singular. Então, repare que tutela, olha aqui, ó, tutela não é nome de mulher. Repare que antes de tutela não há pronome possessivo. E veja que na ambiência, no contexto, não existe preposição até, meu filho. Então, se não há nenhuma das características da facultatividade do acento grave indicador de crase, não se pode falar em facultatividade de crase. Me bota grandão. Alexandre, tá nervoso? Tô não. Eu só vou ficar nervoso se você errar isso na prova. Se errar, eu vou ficar nervoso e triste pra caramba. Por quê? Porque a galera erra demais e não há por que errar. Agora, sabe por que gostam de errar? Porque gostam de firula, gostam de enfeitar o pavão para ficar misterioso, acaba errando. Decore o que eu falei, vá para a prova que é igual o programa do Ratinho. Sucesso! Legal? Então vai lá, meu filho, bota no número 4. Se não há nenhuma característica da facultatividade, não há dúvida de que o comentário da número 4 está equivocado. Errado. Vamos para a número 5. Julgue o item que se segue. Pertinente, tem S demais aqui. Aspectos linguísticos do texto tal. No trecho, o arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. O emprego do sinal indicativo de crase em as ideias é opcional. Meu Deus do céu, ele só pode estar brincando comigo. Alexandre, por que você insistiu tanto? É lógico, porque é o assunto que a gente está trabalhando neste momento. Vou repetir pela última vez. Crase facultativa, opcional usar o acento grave, vai ser antes de nome de mulher, depois da preposição até e com os pronomes possessivos femininos adjetivos no singular. Se não houver esta situação, não se fala em facultatividade nem em opção de crase. E para piorar, repare que quem transforma alguma coisa em. Então, as ideias aqui é só o complemento não preposicionado, é o objeto direto. E o objeto direto não traz consigo preposição. Se não traz consigo preposição, não só não é opcional, como é proibido usar o acento grave indicador de crase neste contexto. Por isso o comentário da 5 não está errado não, está muito errado. Então errado, não há dúvida. Ok? Então agora me bota aí grandão, repare. É isso, meu aluno. Você está vendo que você está subindo degraus cada vez mais bem preparado. Não desista. Estou esperando você. Grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Continuando o crase, aquele fechamento bonito. Neste momento aqui, entenda, a obrigatória é importante, a crase? Sim. A facultativa, importante? Demais. Mas a crase, que não pode, é a melhor. Aí, Alexandre está de brincadeira, né? Não. Boa parte das questões está ligada, repare que eu concordei com boa parte, está ligada à crase proibida e não à obrigatória, muito menos a facultativa, a maioria. Mas a facultativa aparece e não há dúvida que a obrigatória também. Então, o que a gente vai ver agora? Quais são os casos em que o acento grave, indicador de crase, ele não pode aparecer, ele é proibido, não pode, de maneira alguma. E aqui eu tentei mostrar, né? Você vai ver quais são os casos, aqui você vai se prender. O resto, como o próprio nome diz, é o resto. Então fique tranquilo. Primeiro, nunca, em momento algum, muito cuidado antes de
palavras masculinas, olha o masculino aqui, ó. Masculinas, masculino. No caso, eu vou botar masculina como palavra, tá? Não posso colocar o acento grave indicador de crase. Cuidado só com um detalhe. Qual é o detalhe? Calma. Primeiro, cavalo, eu pergunto a você, é um termo masculino ou feminino? É masculino. Então, não é a cavalo, é o cavalo. Então, este a aqui, ó, é uma mera preposição. É só uma preposição, é a prep. E se é só uma preposição, não há o artigo a, que estaria antes de um substantivo feminino, então não se fala em acento grave. Antes de palavras masculinas, não há acento grave indicador de crase. Mas cuidado, que você pode ser induzido a um erro. Mais ou menos assim, ó. Aqui, quando eu falo sapato, ó, sapato, a Luiz 15. Sapato a Luiz 15. Repare. Ih, Alexandre, eu tô vendo aí, Luiz é nome masculino. Ah, não, mas isso aqui, tenho certeza de que você já viu. Vou sair aqui do foco, eu vou pegar minha canetinha preta e vou voltar. Voltei. Por que que aqui o acento grave apareceu? Porque aqui está subentendida a expressão a moda de. Então, muito cuidado com isso. Então, na verdade, este A com acento grave está antes de moda. Não está antes de Luiz. O Luiz está depois do D. A moda de Luiz XV. Então, quando estiver subentendida a expressão a moda de, aí o acento grave, indicador de crase, é obrigatório. Mas, caso a expressão não esteja subentendida, antes de masculino, crase para quê? Não pode, ok? Então, o primeiro já foi. Número 2, cuidado. Antes dos pronomes oblíquos tônicos, a mim, a ti, a ele, a ela, a nós, a vós, a eles, a elas, o acento grave, indicador de crase, também é proibido. Repare que aqui o ela não é pronome reto, tá, gente? Isso aqui é um pronome oblíquo tônico. O pronome reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, pronome reto, necessariamente não pode trazer consigo preposição. Tanto é verdade que ela saiu. Então, no momento em que você coloque a preposição, no caso aqui, a preposição a, tá? Coloque a preposição antes do ela, por exemplo, este ela deixa de ser pronome reto e passa a ser pronome oblíquo tônico. Veja que quem se refere a verbo referir-se, como você já viu, ele é o tal verbo transitivo indireto. É aquele que pede preposição. E aqui, voltando àquilo que já vimos, veja, se no lugar de ela for ele, vai ficar assim, ó. João se referiu a ele. Se não apareceu ao com o masculino, com o feminino, o acento grave indicador de crase é proibidaço. Ok? Então preste atenção. Antes de ela e elas, crase não há. É isso que pode gerar uma dúvida e um derivativo. Continue comigo. Número 3. Repare. Antes de boa parte dos pronomes indefinidos, tá? Boa parte deles, como por exemplo aqui é o toda. Toda é um pronome indefinido, né? No caso ligado ao substantivo festa. Até porque toda festa. A que festa eu estou me referindo? A qualquer uma. Então, esse toda aqui é um pronome indefinido. Então, antes desses tais pronomes indefinidos, há a tendência de o acento indicador de crase ser proibido. Mais uma vez, para você ter a certeza absoluta se há ou não há, é só substituir pelo masculino. Acompanhe. Iremos a, ó, para cá, iremos a todo, ó, a todo jogo do ET
eterno campeão deste país. Não preciso falar nem que é o Mengão. É, meu aluno. Então, ali, ó. Então vamos a todo jogo do Mengão. Você vai a todo jogo do Mengão. Repare, nada de Coringão. O acento grave é proibidão. Tudo bem? O pessoal aí do Corinthians não vai ficar chateado contigo só por causa disso. Então repare. Vamos embora. Então, antes de boa parte dos pronomes indefinidos, o acento grave indicador de crase é proibido. Continuando, antes de verbo, sabe quando que você vai colocar um acento grave e indicador de crase antes de um verbo? Quando você estiver doidinho para queimar seu filme, aí você bota. Se você não tiver a fim de queimar seu filme, você não coloca não. Antes de verbo, crase impossível. Este A aqui, meu filho, é só preposição. E na preposição não há acento grave, não. Para haver acento grave, tem de haver junção de As. Ali é só a preposição. Não há artigo A antes de verbo. Então, antes de verbo, crase, this is impossible. É impossível. Vem comigo. Virou, repare. Outra. Quinta possibilidade de crase impossível. Toda vez quando você vir um A no singular e um nome posposto depois no plural, crase nem a pau. Ah, Alexandre, gostei. Foi a primeira informação que eu entendi até agora. Tá vendo? Já tá valendo. Por que o A está no singular? Porque aqui não tem o artigo AS, não tem o S. Então, ó, o A aqui é singular. Quando você vir o A no singular e o nome posposto no plural, crase, mas nem dando com pau. E isso cai pra caramba em prova, hein? Agora, Alexandre, e se eu botasse ali o artigo, se eu colocasse o AS? Aí, meu aluno, veja bem, aí passa a haver uma obrigação. Repare, vou colocar aqui, ó, se estivesse assim, referiu-se às mulheres, ó, mulheres, aí vai, né, mulheres brasileiras. Aí, nesta situação, entenda, quem se refere a. O verbo referir-se, ele pede a preposição a. Mas o artigo feminino definido as de mulheres, aqui vai gerar a crase, vai gerar a junção. A preposição a mais o artigo as. Aí, nesta situação, o acento grave, repare, ele aqui é obrigatório, não há dúvida. Mas não foi o que eu lhe passei, obrigatório, deixe-me melhorar, obrigatório. Mas não foi o que eu lhe passei, entenda, no caso número 5. No número 5, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte, quando eu vir o A, repare a diferença, no singular, e o nome posposto no plural, crase, mas nem a pau. Tá entendendo? Beleza. Então, anote essa que é batata na prova. Vamos continuar. Repare, passei para este lado. Olhe bem, preste atenção. Número 6. Antes dos pronomes demonstrativos, esta ou plural, estas, essa ou plural, essas, também um acento grave, nem se você quiser. Por quê? Porque esses pronomes já vão trabalhar como determinantes. Então, eles, quando vierem, eles impedem a presença do artigo feminino definido a. Quando um vem, o outro não vem. É tipo o ator principal e dublê, né? Quando o dublê tá, o principal não tá. Quando o principal tá, o dublê não tá. Então, veja, antes dos
pronomes demonstrativos, esta, estas, essa, essas, o acento grave, indicador de crase, não pode aparecer. Alexandre, poderia aí fazer aquele esquema do masculino? Lógico que pode. Veja, aqui, ó, vou botar o masculino. Pagou, repare só, pagou a esse funcionário. Viu o que eu fiz? Tirei o nome feminino e botei o masculino. Veja, quando eu coloquei o masculino, o que apareceu com o masculino não foi ao, foi a. E você já viu, se vier ao com o masculino, acento grave com o feminino. Caso contrário, nada de acento. Então, repare que aqui, mantendo até o macetinho pelo qual você já passou, impossibilidade total de crase. Legal? Vambora! Venha! Repare, além de tudo, pelo que eu já passei, faltam agora só 3 detalhes para você ficar preparado para fazer qualquer questão envolvendo acento grave, indicador de crase, mas tem de treinar. Deixe-me beber um golinho de água, acompanhe. Entre palavras repetidas, cara a cara, boca a boca, dia a dia, e por aí vai, para dar com pau. Entre palavras repetidas, o acento grave, indicador de crase, não pode aparecer, tá? Por uma questão de simetria, aí é papo longo, filosófico, doutrinário, desnecessário para quem quer ser aprovado. Só se você quiser virar professor de língua portuguesa, aí é outra história. Então, entre palavras repetidas, crase, não pode. Aqui está somente uma preposição. Então, mole, mole, não vou aqui esticar. Outra, antes dos pronomes de tratamento, boa parte deles, vossa senhoria, sua excelência, você, tudo isso é pronome de tratamento. Então, em regra, como não haverá o artigo antes dos pronomes de tratamento, não haverá a possibilidade de eu colocar o acento grave, indicador de crase, antes desses tais pronomes. Repito, principais, vossa excelência, sua excelência, você, nada disso traz consigo o acento grave, indicador de crase, ok? Na apostila eu coloquei senhora, senhora ainda que seja um tratamento, se houver aqui a preposição, informou o resultado a senhora, é só substituir pelo senhor, vai dar ao senhor. Se é ao senhor, a senhora com acento grave normal, isso vai se adequar à própria regra geral envolvendo o fenômeno crase. E para fechar a parte teórica, deixe-me ver até o tempo de que disponho. Ah, legal. Eu quero aqui mostrar o acento grave, indicador de crase, com os pronomes quem e cujo. Vem comigo, acompanhe. Deixe-me colocar 2 exemplos aqui legais. Repare, 2 exemplos quaisquer. O primeiro é a aluna, a quem me referi. Repare que eu mudo muito pouco o contexto, eu mantenho o verbo referir-se, que você já percebeu, pede a preposição a, para você não ficar preocupado com a regência. Eu quero você preocupado com acento grave, tá? A aluna a quem me referi, ela partiu, né? Ela saiu. Ok. Outro exemplo aqui, bobão. A árvore, a cuja folha. Vou botar o me referir. Me referir, ela é esta. Ok.
tá bom pra caramba. Então, o primeiro detalhe aqui é o seguinte, eu vou fazer aquela divisão técnica em orações. Quando eu faço essa divisão, normalmente você fica chateado, caramba, é o meu sonho fazer isso. Mas isso é mais um aspecto didático, não fique preocupado. Com o tempo, daqui a pouco você está fazendo isso sozinho, não esquenta a cabeça. Então, aqui, no primeiro caso, repare, a primeira oração qual é? A aluna, ela saiu. Aí, no meio desta primeira oração, eu coloquei mais uma, a quem me referi. Você vai treinar isso demais comigo no futuro, porque no futuro você vai ver as classificações de orações, as tais subordinadas adverbiais, substantivas, adjetivas, que no caso é aqui, então pode ficar tranquilo, tá? Agora veja comigo, quem se refere a. E se refere a, esta preposição a, ela vai ter de obrigatoriamente aparecer imediatamente antes deste pronome aqui, ó, deste pronome quem. Alexandre, mas antes do quem, não há a possibilidade de aparecer um artigo feminino definido a? Impossível. Não há essa possibilidade. Então, o que aqui aparece é só a preposição em exigida pelo verbo referir-se. No futuro, você vai ver que este quem é o tal do pronome relativo. Pronome relativo que vai introduzir um tipo de oração, é uma oração chamada adjetiva. É pano para manga, mas eu não quero neste momento isso. O que eu quero neste momento, você vai entender daqui a pouquinho. O mesmo que aconteceu em cima, acontece embaixo. Repare, a primeira oração é a árvore é esta. Aí no meio da primeira oração eu fui e coloquei mais uma. Aqui no caso, a cuja folha me referi. Repare que aqui está o pronome relativo cujo. Você vai ver também no futuro comigo, pode ficar tranquilo, que o cujo e as formas derivadas, cujo, cuja, cujos, cujas, sempre serão pronomes relativos. E se trata de pronome relativo, vai introduzir um tipo de oração, a tal da subordinada adjetiva. É futuro. Repare. E este A aqui presente, de novo, está sendo o A exigido por quem? Pelo verbo referir-se. Quem se refere a. Então, o verbo referir-se, como já está careca de saber, ele é transitivo indireto. Ele pede a preposição a. Então, esta preposição aqui presente está sendo exigida pelo verbo referir-se. Alexandre, a mesma pergunta que eu fiz para o quem, eu vou fazer para o cujo, no caso, cuja. Não há a possibilidade de o artigo feminino definido a aparecer antes de cujo ou qualquer um dos derivados? Impossível. Neste momento, o que eu quero de você? Eu quero que você coloque assim, ó, cuidado. Antes de cujo quem, crase não tem. Alexandre, gostei. Rimou. Eu quero que você coloque isso. Antes de cujo quem, crase não tem. Acredite, isso vai nos ajudar muito na hora de fazer várias questões de prova, para que você não venha a perder tempo, ok? Então tá, percebeu? Crase, deixa eu pegar minha aguinha aqui. Crase proibida, difícil? Não, são alguns casos, se você os memorizar, menos chance você terá de errar. Vou beber um gole e a gente vai cair dentro do exercício. Vamos juntos. Exercises. Acompanhe comigo. Questão número 1. Repare, vamos ver aqui. A respeito dos aspectos linguísticos do texto tal, julgue o próximo item. A correção gramatical do texto seria mantida
caso se empregasse um acento indicativo de crase no vocábulo a esse estado de coisas. Meu aluno, que baixaria. Não tem como. Repare que esse é um pronome masculino e estado é um substantivo masculino. Antes de formas masculinas, você já sabe, o acento indicador de crase é proibido. Repito, só se houver a expressão a moda de subentendida, que não é o caso. Então, se aqui não cabe a moda de, não cabe acento grave antes de formas masculinas. Então, o comentário da questão número 1 é errado. Número 2. Acerca das propriedades linguísticas do texto precedente, julgue o item subsequente. No trecho, diga não às corrupções do dia a dia, seria correto o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo, repare, dia a dia. Aí, melzinho na pepeta, eu pergunto a você, entre palavras repetidas, gota a gota, cara a cara, dia a dia, boca a boca, olho a olho, com ou sem o acento grave indicador de crase? Sem. Ele fala que o sinal indicativo seria correto. Não tem como. Comentário errado, bobo. Vamos partir para a próxima, número 3. Com relação às ideias e os aspectos linguísticos do texto tal, julgue o item que se segue. O emprego do sinal indicativo de crase em a demandas, reparou? Ficando a demandas, não prejudicaria a correção gramatical do texto. Você viu com o tio insistentemente. Quando você vir um a no singular e um nome posposto no plural, crase nem a pau. Repito, quando você vir um a no singular e um nome posposto no plural, crase nem a pau. Então, o comentário número 3, ele não está errado, não. Ele está péssimo. Então, vamos partir para número 4. Número 4, julgue o item subsequente a respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto tal. Seriam preservados o sentido e a correção gramatical do texto caso se empregasse o sinal indicativo de crase no trecho se ateve, repare, a questões. Me colocou grandão, Fabão? Alexandre, insistente, hein? Por que, meu filho? Porque cai em prova. Aí você vai, acha tudo aqui muito tranquilo e bonito, na hora da prova dá mole. Aí eu fico triste. Então, voltou, Fabão, repare. Quando eu vir um a no singular e um nome posposto no plural, crase, quando eu tiver a fim de queimar meu filme, nem a pau. Ele fala, seriam preservados o sentido e a correção caso se empregasse o sinal indicativo de crase? Comentário michuruca, errado. Partamos para número 5. Julgue o item, o próximo item, referente a aspectos linguísticos do texto tal e a sua tipologia. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se empregasse o sinal indicativo de crase no a em fuja a determinações. Aí sim, repare, o a não está no singular, o nome depois não está no plural, crase nem a pau. Ele fala que se colocasse o acento, seria prejudicada. Seria prejudicada sim. É por isso que a número 5 tem um comentário certíssimo. Ok? Jogou grandão o tio? Acompanhe. Fechamos. Agora você tem de fazer o quê? Tem de treinar. Quanto mais treino, mais bem preparado você vai estar para a luta. É melhor suar aqui do que sangrar lá. Estou esperando você no próximo. Grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem, professores? Alexandre Soares é língua portuguesa, continuando, subindo degraus devagarzinho,
Aqui é a base da sintaxe. Ó, para começar, eu não quero ver você, meu aluno, falando sintaxe por aí, tá? Aluno alfacom não fala sintaxe, não. Não fala tóxico. Tá enchendo a cara de tóxico, né? Não, você fala tóxico. Cuidado que nem todo X é um dífono. Então, dífono é quando o X representa KS. Em tóxico, adífono. Mas em sintaxe, não. Não é sintaxe, é sintaxe. Essa é a base da sintaxe. Então, o primeiro passo é o seguinte. Temos de fazer a diferença entre frase, oração e período. Alexandre, é difícil? Michuruca. Então acompanhe comigo. Primeiro, num bate-papo entre você e mim, entre mim e você, eu falo assim, rapaz, e aí? Como é que você tá? Tá tudo bem? Quando eu falo tudo bem, não há dúvida de que você entende o que eu estou falando. Então, se você entende o que eu estou falando, aqui há uma frase. Tudo bem. Então, frase é toda a unidade lógica de sentido. É aquilo que, ó, é capaz de ser entendido quando você, no caso, quando você fala ou escreve. Então, repare aqui, ó. Tudo bem é uma frase, porque é uma unidade lógica de sentido. O grande detalhe está aqui. João saiu e tudo bem. Repare que tanto, ó, a primeira quanto a segunda são frases. Mas você já viu uma diferença abrupta entre elas. Qual é a diferença? Tudo bem é uma frase que não traz consigo um verbo. Por isso, é chamada de frase, você vai anotar aí, ó, frase nominal. Então, frase nominal por quê? Porque não tem verbo. Então, frase nominal é aquela que não traz consigo um verbo. Legal. Agora, em João saiu, também você é capaz de entender, é uma unidade lógica de sentido, é uma frase. Mas uma diferença. Agora, agora aqui existe verbo. Se existe verbo, estamos falando de uma frase que tem verbo. Frase, repare, frase verbal. Veja que até aqui nada demais. Mas aí, meu aluno, deixe-me até me aproximar de você. A língua, né, a norma culta, ela ficou pensando, aí chegou a uma conclusão. Caramba, toda vez quando houver uma frase verbal, que é a essência da sintaxe, a gente vai ter de falar frase verbal? Ah, não. Vamos dar um nome bonito, um nome técnico para isso. E o nome técnico que foi dado é este aqui, ó, oração. Então, oração nada mais é que uma frase verbal. É uma frase cuja ideia está ligada à presença de um verbo. Percebeu? Então, entenda. Quando eu falei tudo bem, quando eu olho para você e falo bom dia, isso não é oração. Por que não é uma oração? Porque não há o tal do verbo. Alexandre, então frase nominal é chamada de quê? É chamada de frase nominal. E a tal da frase verbal, repare, é chamada de oração. Ok? Tranquilo? Então tá bom. Um outro detalhe a que vamos nos prender é o seguinte. Repare, todo verbo vai gerar uma oração. Então, por exemplo, se daqui a pouco você vai entender, se eu encontrar 10 verbos, eu estou encontrando 10 orações. Se eu encontrar 3 verbos, eu estou encontrando 3 orações. E assim vai. Alexandre, não haverá nenhuma especificidade nisso? Sim, haverá a tal da locução verbal a que vamos nos prender no futuro. Tá legal? Beleza. Então, dito isso, vem comigo. Aí repare, as tais frases, elas possuem características. Veja comigo. A frase ela pode ser declarativa, ela pode ser interrogativa, exclamativa, optativa e por aí vai.
Primeiro detalhe a que vamos nos prender. O que é uma frase declarativa? É aquela que expressa, que enuncia um fato, uma certeza. Então, quando eu falo com você assim, rapaz, ontem eu cantei, ó, não me saí bem não. Quando eu falo eu cantei, essa é uma frase chamada declarativa. Por quê? Porque ela, ó, enuncia, ela expressa um fato. Veja, não há nada demais nisso. Então, ó, só para não deixar passar a ideia despercebida, partiu é verbo. Se trata de verbo, aqui nós temos uma oração. Não se esqueça disso. Ok? Legal. Continuando. Frases interrogativas. Michuruca. A interrogativa, não há dúvida, tem a ver com a interrogação. Essa tal interrogação, ela pode ser indireta ou direta. Indireta é aquela que não traz consigo o sinal de interrogação. Essa é indireta. Sinal de interrogação, você sabe, né? Este aqui. E a tal da frase interrogativa direta é aquela que traz o sinal de interrogação. Então, vamos a dois exemplos quaisquer. Vem comigo. Aqui, ó. Repare. Quero saber quem virá. Veja, se eu quero saber quem virá, não há dúvida que aqui existe uma interrogação. Vou dar uma outra entoação, ó. Quem virá? Então, aqui existe a tal interrogação, só que esta interrogação não é marcada pelo sinal de interrogação, o sinal interrogativo. Por isso que aqui nós temos uma interrogação indireta. Por que é indireta? Repito, porque não traz consigo o sinal de interrogação. Legal. E embaixo, quem foi que ganhou o jogo? Veja a presença do sinal de interrogação, o sinal interrogativo. Se aqui apareceu o sinal de interrogação, interrogativo, esta é uma interrogação direta. Então, repare que também, acredito eu, salvo engano, não haverá qualquer dificuldade nisso. Beleza, vamos dar sequência. Além das frases pelas quais eu já passei, existe aquela que é imperativa. A imperativa é aquela que trabalha com a ordem, com a súplica, com o pedido, com o conselho. Vai depender, lógico, de entoação e contexto. Imagine, eu olhei para ele e disse, saia. Agora, olha a diferença. Chego para ele, estamos num bar, o ambiente meio esquisito. Ó, para a direita um cara armado, para a esquerda um malandro com a faca na mão. Eu olho para ele e falo assim, ó, eu vou lhe dar um conselho. Saia, que o ambiente está esquisito. Isso não é uma ordem. Se ele quiser ficar, ele fica. Então aqui é um conselho. Então quando eu falo ordem, olhe para a minha mão, ó. Essa ordem está entre aspas, porque a ordem não pode ser levada de forma literal, porque vai depender de contexto. Mas a gente fala em ordem. Então, ordem é o que caracteriza a tal da frase imperativa. Ajude-me. Isso não é uma ordem, tá me entendendo? Dependendo da entoação, pode ser uma súplica, pode ser um pedido. Então, cuidado, repito, até para questões futuras, a frase imperativa, quando falamos que ela marca uma ordem, esta ordem, repare, está entre aspas, porque dependendo da entoação e do contexto, esta ordem não é uma ordem, é uma súplica, é um pedido, é um conselho e por aí vai. Ok? Beleza. Então joga para cá. Vem comigo. Frases exclamativas. Nada demais. As exclamativas, elas expressam afeto, emoção
e vêm marcadas aqui, ó, com o sinal de exclamação. Expressam basicamente uma emoção, né? Que dia lindo, não sei se você entende essa rapaziada. Que dia lindo, 6h30 da manhã, acaba de acordar, abre a janela e começa. Nossa, que maravilha, que dia lindo. Então, quando ele fala que lindo dia ou que dia lindo, aqui há uma emoção. Então, aquela emoção do pessoal, né, do pessoal com muita sensibilidade. Então, repare, estas frases que trazem consigo afeto, basicamente emoção, elas são chamadas de exclamativas. Repito, marcadas necessariamente pelo sinal de exclamação. Mole. Além de todas pelas quais passamos para fechar a optativa. O que é a frase optativa? Ela se confunde com a exclamativa. Por quê? Porque ela traz a exclamação também. Mas a diferença é que a optativa, ela expressa um desejo. Normalmente tem a ver com a palavra Deus. Que Deus te proteja, que Deus te ilumine, que Deus leve você pelos caminhos brilhantes da vida. Então são frases que expressam um desejo, normalmente ligadas a Deus. Oh, glória! Que beleza! Então tá bom. Então, ó, frase optativa expressa um desejo. Legal. Oração em período. Alexandre, o que é essa bodega, essa diferença quando eu consigo pegar? Aí o que eu vou fazer? Ó, eu vou lá pro outro lado, a galera aqui da técnica melhor do planeta vai me acompanhar. Isso aqui não é bagunça não, isso aqui é o facão, meu filho. Repare, vem pra cá, deixe-me, ó, fazer aqui minha linha e vamos agora trabalhar juntos. Antes de eu, ao pé da letra, explicar a diferença entre oração e período, beber um golinho de água para levantar o moral. Repare só. Vou colocar aqui uns 2 exemplos para você entender. João, o primeiro. João saiu. Michuruca. Outro. Pedi, repare. Pedi que você viesse. Um exemplo como este aqui. Legal. Veja e tente entender, por favor. O que é uma oração? Repetindo, oração é toda a unidade lógica de sentido ligada necessariamente à presença de um verbo. Para eu ver uma oração, eu tenho de ver verbo. Ok? Repare agora um detalhe. Se aqui, ó, em João saiu, existe um verbo, aqui existe uma oração. No outro exemplo, em pedir que você viesse, se existem 2 verbos, existem 2 orações. Não vejo rolo até aí. Agora tente entender a diferença. Vou escrever aqui, ó. O período, ele acaba se confundindo demais. Peraí, deixe-me dar uma melhorada. Com a oração por um detalhe bobo. E você vai entender. Período, repare o que eu vou lhe dizer. É uma unidade lógica de sentido que necessariamente tem de passar uma ideia completa. Repare. E essa tal unidade lógica de sentido, chamada de período, ela, repare agora, hein? Ela se fecha por meio de 4 sinais de pontuação. Quais são os sinais? O ponto final, acompanhe, a exclamação, a interrogação e as reticências. Somente esses 4 sinais são capazes de fechar o tal do período. Muito cuidado com isso. Eu até vou colocar mais um exemplo aqui para você não dar mole. Repare, aqui em cima, ó, tudo, vou voltar a ele. Tudo bem? Uma interrogação. Tudo bem? Depois eu volto. Calma. Então, deixe-me voltar. Período é uma unidade completa de sentido. Acompanhe. Necessariamente unidade completa de sentido
completa, tem que passar uma ideia completa, que se fecha por meio de 4 sinais de pontuação. O ponto final, a exclamação, a interrogação e as reticências. Legal. Agora, um detalhe que você vai ter de colocar no papel é o seguinte. Para eu ver um período, no mínimo, tem de aparecer uma oração. Isso é importante. Não existe período se não houver oração. Então, pelo menos uma oração tem de aparecer para eu falar em período. Não por acaso, em tudo bem, não existe período. Por que não existe período? Porque aqui não há oração. Você se lembra? Aqui, ó, é uma mera frase nominal. O que é uma frase nominal? É aquela que não traz consigo um verbo. Se não traz consigo um verbo, não é uma oração. Se não é uma oração, não há período, não. Cuidado. Agora, veja embaixo. Agora que é o importante. João saiu. Entenda que aqui existe um pontinho, não existe? Se existe um pontinho, e se só existe uma oração, você vai dizer o seguinte. Quando você vir uma unidade, ó, completa de sentido, formada por apenas uma oração, este período é chamado de período bem simples. Por que o período é simples? Porque ele é formado por apenas uma oração. Alexandre, e se o período for formado por mais de uma oração? 2 ou mais orações? Aí é mole. Aí o período já fica mais complexo. Se ele fica mais complexo, a gente chama de período, repare, período composto. O período composto é aquele formado por mais de uma oração, 2 ou mais orações. E o período simples é aquele formado por apenas uma oração. O último, deixe-me ver aqui o tempo, repare só, o último detalhe aqui você vai se prender. O último, coloque no papel para mim. Quando nós virmos a presença do período simples, necessariamente o nome desta oração que sozinha foi capaz de formar uma unidade completa de sentido, essa oração tem um nome. É uma oração chamada absoluta. Por que ela é absoluta? Porque ela, de forma absoluta, ela foi capaz de formar uma unidade completa de sentido chamada de período. Então, toda vez quando eu vir um período simples, eu estarei vendo uma oração absoluta, assim como quando eu vir uma oração absoluta, eu estarei vendo um período simples. Direitinho? Legal. Então, depois, o que vai acabar acontecendo no futuro? Nós vamos dissecar este período composto. Você vai ver que no período composto pode haver uma independência entre as orações. Vamos falar que esse período, com orações independentes, sintaticamente, vamos chamá-lo de período composto por coordenação, ou, como é o caso, haverá uma relação, uma subordinação sintática, uma dependência entre as orações. Aí o período não é mais composto por coordenação. O período vai ser composto por subordinação. Então, a subordinação caracteriza a dependência entre as orações e a coordenação, a independência entre elas. Ok? Beleza? Cuidado, hein? Não se esqueça destes sinais, os que são capazes de fechar o período. Ponto final, exclamação, interrogação
e reticências. Tranquilo? Então tá. Adivinhe o que vamos fazer agora. Alexandre, beber uma cervejinha? Não, né? A gente vai fazer o exercício. Vou beber um golinho e vamos lá. Acompanhe comigo. Vamos juntos. Questão, deixa eu botar minha canetinha aqui. Questão número 1. Repare. Como a água é racionada, os astronautas recorreram a panos úmidos para tirar o excesso de sujeira do corpo. Veja, primeiro sinal que fecha um período. Então, o primeiro período vai até corpo. Nos cabelos, como shampoo, eles usam um creme que não precisa ser enxaguado, pois foi desenvolvido para pacientes de hospitais que não podem ir ao banheiro. Repare, mais um sinal que fecha um período. Então, o segundo período vai até banheiro. Para o barbeador, a opção é um creme que faz espuma sem água. Acompanhe, mais um sinal que fecha um período. Então, repare aqui, meu aluno, que apareceram, concentre agora, apareceram 3 sinais que fecham períodos. Se apareceram 3 sinais, adivinhe quantos períodos há nessa passagem? 3. Então, ó, o parágrafo se organiza sintaticamente em quantos períodos? Letra D. D de Deus. Pode marcar 3 períodos. Fabão, me coloque grandão. Tá vendo que não há qualquer dificuldade se você levar em consideração aqueles pontos que fecham os tais períodos, ok? Então tá. Vamos para a segunda questão? Segunda questão. Jogou, Fabão? Sobre os títulos, os meios de transporte mais utilizados no Brasil e mobilidade urbana no Brasil, é correto afirmar que ambos são organizados por, veja comigo, meu aluno, em os meios de transporte mais utilizados no Brasil, você não está vendo verbo. Se não está vendo verbo, aqui o que temos é uma frase. Mas que tipo de frase nós temos aqui? É aquela frase, repare, sem verbo. Frase sem verbo é frase nominal. Mas olha a outra, mobilidade urbana no Brasil. De novo, eu não tenho verbo. Se eu não tenho verbo, eu não tenho oração, não tenho período. O que eu tenho é apenas uma frase sem verbo. É uma frase nominal. Então, é correto afirmar que ambos são organizados por período? Letra E? Não. Letra D, por períodos? Não. Repare, por que não? Porque para ter período, eu preciso no mínimo de uma oração. Letra C, período? No caso, períodos? Não. Não, porque não há oração. Letra B de bola, orações? Negativo, porque não há verbo. Para ter oração tem de ter verbo. Então, aqui o que existe, na verdade, existem, são frases. Frases nominais, portanto, a letra A é a certa letra A de Alexandre. Número 3, 2 rituais. Mário Quintana, lindíssimo. No primeiro contato com os selvagens, que medo nos dá de infringir os rituais, de violar um tabu. É todo um meticuloso cerimonial, cuja infração eles não nos perdoam. Eu estava falando nos selvagens, mas com os civilizados é o mesmo. Ou pior até, quando você estiver metido entre granfinos, é preciso ter muito cuidado. Eles são tão primitivos. Mário Quintana, maravilhoso. Quantos períodos há no texto de Mário Quintana? Repare, vamos lá. Primeiro sinal aqui, ó, a exclamação. Então, primeiro período. Segundo sinal, ponto final. Segundo período.
Terceiro sinal, a interrogação. Terceiro período. Repare. Quarto sinal, outro ponto final. Beleza. Quarto período. Não vai dar mole aqui, ó. Ou pior até, não é período. Você está entendendo por que eu tenho de explicar tudo isso? Não é período por quê? Porque esta passagem não traz consigo verbo. Se não traz consigo verbo, não é oração. É uma mera frase nominal. E frases nominais não formam períodos. Muito cuidado com isso. E aqui, finalmente, no último momento, repare, o último sinal que forma o período é a exclamação. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5 períodos. Se existem 5 períodos, a resposta, de novo, é a letra A de Alexandre. Vamos para o número 4. Sobre o enunciado, a educação é o fundamento da construção de qualquer tipo de projeto de país. É correto afirmar que existe aqui um verbo, tá? Então, se existe um verbo, é a tal da oração absoluta, caracterizando o período simples. Se é um período simples, repare, caracterizando a tal oração absoluta, das opções presentes, letra A, período composto, negativo. Letra B, período simples, pode marcar. Letra C, é uma frase sem sentido. Era melhor não ter colocado essa opção. Ridícula. Letra D, é uma frase sem verbo. O verbo ser está presente. Letra E, é uma oração sem sujeito. O sujeito é a educação. Então não há dúvida de que é a letra B de brinquedo. Vamos para o número 5. O enunciado, socorro, de acordo com a análise sintática, é o quê? É simplesmente uma frase que não traz consigo o verbo. Frase que não traz consigo o verbo é frase nominal. E frase nominal é letra C, C de Cristo. Ok? Fiquei grandão, acompanhe comigo. Meu aluno, não é difícil não. É só tirar o enfeite do pavão, que ele deixa de ser misterioso. Estou esperando você no próximo. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.